Muito bem, pessoal, vamos fazer agora exercícios dos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria e ver o que realmente os examinadores gostam de cobrar dentro desses delitos. Olha já na tela então, questão número 1, prova de escrivão da Polícia Civil de São Paulo. Tendo em conta os artigos 138 a 145 do Código Penal que tratam dos crimes contra a honra, assinale a alternativa correta. Letra A. Nos crimes de calúnia e difamação, procede-se mediante queixa. Já no crime de injúria, em qualquer de suas modalidades, procede-se mediante representação do ofendido. Galera, tranquila essa questão. Assim como na calúnia e na difamação, o crime de injúria também, em regra, será um crime de ação penal de iniciativa privada. Claro que existem exceções, tanto na calúnia quanto na difamação e na injúria, que serão de ação penal pública condicionada ou incondicionada. Mas, em regra, esses três delitos são delitos de ação penal de iniciativa privada. Letra B. No crime de calúnia, praticado em detrimento de chefe de governo estrangeiro, admite-se exceção da verdade. Errado! Nós vimos que contra chefe de governo estrangeiro e contra uma calúnia praticada contra o presidente da República, não se admite a exceção da verdade. Vamos em frente. Letra C. No crime de difamação praticado em detrimento de funcionário público, admite-se a exceção da verdade, desde que a ofensa seja relativa ao exercício de suas funções. Galera, vem comigo aqui. Lembra o que nós falamos em relação à exceção da verdade? Na calúnia, em regra, se admite a exceção da verdade, salvo algumas exceções. Na difamação, não se admite a exceção da verdade, exceto em uma situação que será admitida essa exceção da verdade, que é exatamente na difamação praticada contra funcionário público em razão das funções que ele desempenha, relacionado ao exercício de suas funções. E no crime de injúria, professor? Na injúria, nunca, não há qualquer hipótese em que vá se admitir a exceção da verdade no delito da injúria, beleza? Portanto, a letra C é exatamente o nosso gabarito. No crime de difamação praticado em detrimento de funcionário público, admite-se a exceção da verdade, desde que a ofensa seja relativa ao exercício de suas funções. Letra D de dado. A retratação da ofensa que isenta o querelado de pena, desde que feita antes da sentença, aplica-se aos crimes de calúnia, difamação e injúria. Professor, onde que está isso? Lá no artigo 143 do Código Penal. Mas o artigo 143 do Código Penal vai dizer que somente é possível a retratação nos crimes de calúnia e difamação. Não é possível retratação no crime de injúria. Beleza? Logo, letra D errada. Letra E. Não constitui injúria ou difamação punível a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador, estendendo a exclusão do crime a quem der publicidade à ofensa. Tranquilo também, de fato, não vai constituir injúria ou difamação essa ofensa irrogada em juízo, entretanto, aquele que der publicidade responde pelo delito, logo, errado aí a letra E. Muito baseada na lei essa questão, né? E geralmente as questões de crimes contra a honra são baseadas na lei. É seguir ali os parâmetros dos artigos 138 a 145. O problema é que são muitos artigos, muitas disposições específicas, a gente tem que ter atenção e fazer muitas questões para lembrar de cada uma dessas situações. Vamos para a questão 2. Prova de delegado. No que diz respeito aos crimes contra a honra, marque a alternativa incorreta. Aqui, o examinador quer a alternativa incorreta. Letra A. É crime caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Perfeito. Sendo também punível a calúnia contra os mortos. Verdade. É punível, sim, a calúnia contra o morto. O morto não vai ser a vítima dessa calúnia, mas é punível a calúnia contra o morto, artigo 138, parágrafo 2º. Então está correto a letra A. Letra B. É crime difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Em relação ao crime de difamação, não cabe exceção da verdade. E aí, galera, cabe ou não cabe exceção da verdade na difamação? Na difamação, em regra, não cabe exceção da verdade, mas do jeito que a questão coloca, fala como se não pudesse em qualquer situação. Errado. Existe uma situação em que é cabível, sim, a exceção da verdade, que é o que nós acabamos de ver na questão anterior. Reparem como que as questões se repetem. Artigo 139,
Parágrafo único. É possível a exceção da verdade no crime de difamação praticado contra o funcionário público em razão das funções que ele desempenha. Letra C. Então, tá errada, né? A letra B tá errada. A gente já sabe que é o nosso gabarito, porque vai ter uma hipótese em que se admite, em que é cabível a exceção da verdade. Letra C. O autor da calúnia pode interpor a exceção da verdade, mas esta não será aceita, caso em algumas situações, entre elas, se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Perfeito! Essa é uma das hipóteses lá do artigo 138, parágrafo 3º, em que não se admite a exceção da verdade no crime de calúnia. Questão certa. Letra D. É crime injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, mas o legislador pátrio entendeu que o juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria ou no caso de retorção imediata, que consista em outra injúria. Galera, exatamente isso. Questão absolutamente correta. É possível que o juiz conceda o perdão judicial se a injúria foi provocada por determinada pessoa, alguém fez um ato que, pelo ato, esse é um ato reprovável e acabou provocando que alguém o injuriasse, bem como no caso de retorção imediata. Uma pessoa xinga, a outra xinga, eu tenho aqui uma retorção imediata. As partes se resolveram entre elas, o juiz pode deixar de aplicar a pena, beleza? Logo, letra D está correta também, certíssima aí, tudo que ela falou. Artigo 100, só para botar para vocês, ó, artigo 140, parágrafo 1º. E letra E, caso o crime contra a honra tenha como vítima um funcionário público em razão de suas funções, a pena será aumentada. Verdade também, artigo 141 do Código Penal. Vamos em frente, questão número 3. Encaminhar uma mensagem de texto a um policial civil que se encontra em outro município, xingando-o de ladrão, configura crime de calúnia, desacato, injúria. Então aqui é uma questão muito interessante, porque por duas razões não vai ser desacato, e sim vai ser o crime de injúria. Nós temos um crime de injúria, foi uma ofensa proferida contra esse policial civil. Não é o crime de desacato por duas razões. Primeiro, porque fala que esta ofensa foi praticada contra um policial civil, mas não fala que se tratou em razão das suas funções. Ah, professor, mas xingou de ladrão. Tudo bem, mas ele pode ter xingado de ladrão porque esse policial civil, no momento que ele estava na sua vida particular, essa pessoa acha que ele roubou alguma coisa, sei lá. A questão não deixa claro que este policial civil foi xingado em razão da função que ele desempenha. Lembra? Se for na presença do agente, vai ser desacato, mas desde que ele esteja na sua função. Ou, se ele não estiver no exercício da sua função, será desacato se for em razão da função desempenhada por este funcionário público. Aqui, eu não tenho a certeza que foi em razão da função que ele desempenha, primeiro. E segundo, não foi na sua presença, foi por meio de uma mensagem de texto. Se a ofensa é praticada na presença do funcionário público, desacato. Se a ofensa é praticada sem estar na presença do funcionário público, eu tenho o crime de injúria praticada contra funcionário público. Logo, por todas as razões, eu aplico aqui a letra C. Foi praticado o crime de injúria e não o crime de desacato, beleza? Não seria também calúnia, difamação e nem denunciação caluniosa. Professor, mas xingou de ladrão. Se xingou de ladrão, quem é ladrão é quem pratica crime. Então isso daqui seria uma calúnia. Não seria, porque a calúnia é imputar falsamente a alguém um fato. Lembra? Um fato determinado, específico, definido como crime. E não simplesmente xingar de ladrão. Você não está imputando a alguém um fato falso definido como crime. Simplesmente está xingando de ladrão. Xingar de ladrão é injúria, ok? Letra C, portanto, é o nosso gabarito. Questão número 4. Cabelo de anjo, no intuito de prejudicar seu desafeto, o delegado de polícia civil da cidade, cuja atuação na repressão à criminalidade é amplamente reconhecida, especialmente nos casos de corrupção, apresenta representação. Então é o cabelo de anjo, nesse intuito de prejudicar seu desafeto, que é o delegado da cidade, o cabelo de anjo apresenta a representação por via postal
a referida autoridade policial a prática de vários ilícitos penais, dentre eles o de corrupção passiva, sabendo que tais fatos não ocorreram. Opa! Então ele está imputando a este delegado de polícia um crime de corrupção que ele sabe que não ocorreu. No intervalo entre a remessa da correspondência e o recebimento pelo representante do Ministério Público, o delegado toma conhecimento e consegue interceptar essa carta, a missiva, desmascarando a trama com a prova de sua inocência. Nesse caso, Cabelo de Anjo responderá por letra A, denunciação caluniosa na forma consumada, calúnia na forma tentada, denunciação caluniosa na forma tentada ou calúnia na forma consumada. Reparem, a calúnia é quando o agente imputa falsamente um fato definido como crime. Entretanto, nessa situação, o Cabelo de Anjo, ele não estava simplesmente imputando a alguém um fato definido como crime, falsamente um fato definido como crime. Ele estava dando essa comunicação, ele estava comunicando o Ministério Público acerca de um fato falso, dando causa à instauração de um procedimento investigatório contra este delegado de polícia. Logo, a intenção do Cabelo de Anjo não foi praticar calúnia, a intenção dele foi praticar denunciação caluniosa. Entretanto, esta denunciação caluniosa praticada pelo Cabelo de Anjo não se consumou por razões alheias à sua vontade. Essa denunciação caluniosa não chegou ao conhecimento do Ministério Público, que é a autoridade que daria causa à instauração desse procedimento. Logo, nós temos uma denunciação caluniosa na forma tentada. Beleza? Letra C é o nosso gabarito. Vamos em frente. Questão número 5. Julgue o item subsecutivo acerca de crimes contra a pessoa. Nos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, o Código Penal admite a retratação como causa extintiva da punibilidade. Beleza. Desde que ocorra antes da sentença penal, seja cabal e abarque tudo o que o agente imputou à vítima. Beleza, galera? É isso mesmo? De fato, nos crimes contra a honra, existe a admissão da retratação. E essa retratação tem que ocorrer antes da sentença, tem que ser cabal e abarcar tudo. O que está errado, então, nessa questão? Galera, já vimos uma questão parecida aqui hoje no nosso bloco. Olha como que as questões de crimes contra a honra se repetem. Lembre-se, retratação é possível? Sim, é possível. Em quais delitos? Calúnia e difamação. Porque na calúnia e na difamação, eu estou imputando um fato. Eu estou atingindo a honra objetiva do agente. É como a sociedade lhe enxerga, é a sua reputação. Se eu me retratar na calúnia e na difamação, eu consigo consertar os prejuízos que eu gerei à vítima. Eu consigo consertar esta honra objetiva que foi atacada, a reputação dele. Já a honra subjetiva, a injúria, eu não posso ter a retratação da injúria, porque a injúria atinge a honra subjetiva da pessoa. É como ela se sente, é a sua autoestima. Se você xinga alguém de idiota, ainda que você vire para essa pessoa um mês depois e fale, desculpa, você não é idiota, aquela pessoa teve a sua honra subjetiva atingida. Ainda que você venha se retratar, isso não vai ser retirado. Então não é possível, galera, a retratação na injúria. Esse que vai ser o erro da questão. Beleza? Questão número 6. Considerando a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores acerca dos crimes em espécie, julgue o seguinte item. Situação hipotética. Um servidor público, no exercício de suas funções, foi vítima de injúria e difamação. Assertiva. Do servidor ofendido mediante queixa e do Ministério Público condicionada à representação do ofendido para a ação penal correspondente. Galera, aqui a gente tem que lembrar da súmula 714 do STF. Simplesmente lembrar da súmula 714 do STF. Por quê? Esta súmula vai dizer que se houver um crime contra a honra praticado contra funcionário público no exercício das suas funções, em razão dela, a legitimidade dessa ação de fato é concorrente. Eu posso ter
ela sendo procedida mediante ação penal de iniciativa privada, mediante queixa-crime deste funcionário público, ou havendo a sua representação por meio de ação penal pública condicionada à representação. A questão, galera, está absolutamente correta, perfeita, essa questão número 6. Questão número 7. No que se refere ao cumprimento de mandados judiciais e suas repercussões criminais na esfera penal, julgue o item que se segue. Crime de injúria racial cometido contra oficial de justiça no exercício de suas funções ou em razão delas é absorvido pelo crime de desacato, em razão do princípio da consunção. Galera, reparem. Essa questão aqui é uma questão difícil, tá bom? Por quê? Eu tenho que lembrar que o crime de desacato, eu não preciso saber a pena, mas eu tenho que conhecer a pena. Como assim? Eu não preciso saber exatamente a pena mínima e máxima do crime de desacato, mas eu preciso lembrar que o crime de desacato é um crime de menor potencial ofensivo. Se é de menor potencial ofensivo, eu sei que o crime de desacato tem que ter como pena máxima 2 anos. E de fato, o crime de desacato tem pena máxima de 2 anos. Já o crime de injúria racial, como a gente conversou, eu ressaltei bem na aula para vocês, a injúria racial é um crime de médio potencial ofensivo. Se é um crime de médio potencial ofensivo, eu sei que a sua pena máxima vai ultrapassar 2 anos. E de fato, o crime de injúria racial tem pena máxima de 3 anos. Ou seja, a injúria racial é mais grave que o crime de desacato. Então, de novo, crime de injúria racial cometido contra oficial de justiça no exercício de suas funções ou em razão delas é absorvido pelo crime de desacato em razão do princípio da consunção? Vem comigo. Errado. Por que está errado? Porque o princípio da consunção vai se aplicar quando o crime mais grave absorve o crime menos grave. Nessa situação, eu não posso ter o desacato menos grave absorvendo o crime de injúria racial, que é mais grave. Nesse caso aqui, o desacato é que vai ser absorvido e o agente vai responder somente pela injúria racial, ok? Isso daqui, galera, nesse caso, sendo praticado na presença ou não deste funcionário público. Por quê? Porque eu tenho que aplicar a injúria racial, que é um delito mais grave. Eu não posso absorvê-la pelo crime de desacato, ok? Logo, a questão está errada. Questão aí errada. Questão número 7. Questão número 8. O crime de injúria qualificada consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência para ofender a dignidade ou o decoro de alguém. Diferentemente do que ocorre no caso de crime de racismo, até aqui tá certo, tá, pessoal? Até aqui não tem nada de errado, não. É isso aí. Diferentemente do que ocorre no caso de crime de racismo, a injúria qualificada processa-se por ação penal pública condicionada à representação. Lembra? Ressaltamos bem, o STJ passou a entender que a injúria racial é uma forma de crime de racismo e, portanto, a injúria racial passa a ser considerada um crime imprescritível, assim como os crimes de racismo, conforme determinado pela Constituição Federal. Ok. Isto não muda o fato da procedibilidade da ação penal em cada uma dessas situações. Os crimes de racismo previstos lá na Lei 7.716 são crimes de ação penal pública incondicionada. E já a injúria qualificada, injúria racial, injúria preconceituosa do artigo 140, parágrafo 3º, de fato é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Onde está isso, professor? Artigo 145, parágrafo único do Código Penal. Beleza? Questão 8, portanto, absolutamente correta. Questão número 9. Sobre os crimes contra a honra previstos no Código Penal, tem-se o seguinte. Letra A. Não constitui calúnia, difamação ou injúria punível a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. E aí, galera? Eu posso injuriar
em juízo, nessa discussão entre parte ou procurador? Posso. Eu posso difamar? Posso. Eu posso caluniar nessa situação? Não, né, galera? Artigo 142 vai se aplicar somente à injúria e à difamação. A calúnia não pode ser praticada, vai ser considerado crime se o agente praticar uma calúnia em juízo nessa discussão da causa pela parte ou por seu procurador. Letra B. O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia, difamação e injúria, fica isento de pena. Vem comigo. Pessoal, eu não fiz de propósito, mas eu acho que é a terceira vez que a gente tem uma questão exatamente igual a essa. De todas as bancas. Injúria não é cabível à retratação. Vocês não podem esquecer disso, ok? Retratação cabal só pode haver em relação à difamação e calúnia. Não pode haver retratação no crime de injúria. Mais uma vez aqui, a questão querendo pegar a gente de calças curtas. Artigo 143, tá, galera? Letra C. As penas aos crimes de calúnia, difamação ou injúria aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido contra a pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência. E aí? Calúnia, difamação, injúria praticado contra a pessoa maior de 60 anos ou portador de deficiência tem aumento de pena de 1/3? Cuidado! Olha que questão difícil. Essa é uma questão que eu considero muito difícil, tá? Prova de delegado de polícia da Polícia Civil do Goiás. Por que é difícil essa questão? Porque, de fato, se eu pratico uma calúnia ou uma difamação contra maior de 60 anos ou portador de deficiência, haverá aumento de pena de 1/3. Entretanto, a injúria praticada contra uma pessoa maior de 60 anos ou portador de deficiência vai configurar o crime de injúria racial, injúria preconceituosa, injúria qualificada, lá do artigo 140, parágrafo 3º. Nesse caso aqui, eu não posso aumentar a pena da injúria, porque esta situação, esta condição dele injuriar uma pessoa em razão da sua condição de maior de 60 anos ou portador de deficiência, já está sendo levado em consideração para qualificar o delito lá no artigo 140, parágrafo 3º, beleza? Questão difícil, portanto, está errada, porque ao crime de injúria não vai ser aplicada essa causa de aumento de pena. Letra D. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Pode, professor? Pode. Tranquilo essa questão. Essa letra D, artigo 144 do Código Penal. Aqui não tinha dificuldade, não. E letra E, nos crimes de calúnia, difamação e injúria, admite-se a exceção da verdade. E aí, galera? Exceção da verdade também é um dos campeões de cobrança. Na calúnia, admite. Exceção não vai admitir. Na difamação, em regra, não admite. Mas em uma situação, admite-se a exceção da verdade na difamação. E na injúria? Nunca, jamais, em hipótese alguma. Questão errada, porque diz que nos crimes de calúnia, sim. Difamação, uma situação, ok. E na injúria? Não, na injúria não se admite a exceção da verdade. E questão 10, para a gente fechar. De acordo com a legislação vigente e o entendimento dos tribunais superiores, assinale a opção correta com relação ao crime de injúria. Então aqui é especificamente artigo 140 do Código Penal. A ação penal, no caso de injúria discriminatória, é pública incondicionada, uma vez que o bem jurídico tutelado ultrapassa os limites subjetivos. Errado. A injúria discriminatória, a injúria racial, ela vai ser um delito de ação penal pública condicionada à representação. Logo, errada. Letra B. A injúria racial é crime instantâneo, ao passo que a consumação ocorre no momento em que terceiros tomam conhecimento do teor da ofensa. Excelente, excelente essa letra B. Lembra que nós conversamos lá no início sobre a honra objetiva e honra subjetiva? Os crimes de difamação e calúnia que atingem a honra objetiva vão se consumar quando um terceiro toma conhecimento da calúnia ou da difamação, porque elas vão atingir a honra objetiva, a reputação do agente perante a sociedade. A injúria, de outro lado, ela atinge a honra subjetiva. A injúria se consuma quando a própria vítima toma conhecimento da injúria. Olha que interessante. A difamação, a calúnia vão se consumar ainda que a vítima não saiba que foi caluniada ou difamada. A injúria não.
A injúria só vai se consumar quando a própria vítima tomar conhecimento da injúria, daquela ofensa que ela sofreu. E lembro que se tratam de crimes formais. Logo, a injúria vai estar consumada quando a vítima toma conhecimento daquela injúria. E ela não precisa ficar chateada para isso não, tá? Se por acaso ela dá de ombros e não tá nem aí para a injúria que ela sofreu, ainda assim haverá a consumação do crime de injúria. Tranquilo? Então a letra B está errada porque essa consumação da injúria não é no momento em que terceiros tomam conhecimento, mas sim no momento que a própria vítima toma conhecimento da injúria. Letra C. A exceção da verdade é admitida apenas para alguns dos elementos... A exceção da verdade é admitida apenas para alguns dos elementos tutelados pela norma penal e exclui a tipicidade quando a ofensa é irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. Galera, a questão aqui está errada em razão da natureza jurídica da exceção da verdade, beleza? Nessa hipótese, a exceção da verdade é admitida, beleza, mas nessa hipótese que fala que se trata de uma exclusão da tipicidade quando a ofensa é irrogada em juízo, aqui que está o erro, tá bom? Essa ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador não configurará crime em razão de se tratar de uma excludente especial ou específica de ilicitude. Houve o fato típico sim, tá bom? Não vai excluir a tipicidade não. Esse que é o erro. A primeira parte da questão estava certa, o erro foi isso daí. Questão muito difícil, tá? Por isso que eu trouxe ela por último aqui. Era uma questãozinha um pouco mais complicada. Talvez você teria que ir por exclusão para acertar na prova. Mas é isso. Trata-se de uma excludente especial de ilicitude, não tipicidade, essa ofensa irrogada em juízo. Letra D. A injúria racial é um delito inserido no panorama constitucional do crime de racismo, sendo considerado imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão. Essa questão é de 2017, logo depois da decisão do STJ, que entendeu exatamente isso, beleza? De fato, a injúria racial é considerado sim um crime de racismo, apesar de estar fora do diploma do racismo, que é a Lei 7.716, ainda assim é considerado um crime de racismo, de acordo com o STJ. E, portanto, um crime inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão, mas a pena de reclusão já era a previsão que nós temos lá no artigo 140, parágrafo 3º. Logo, letra D é o nosso gabarito. E letra E, para a gente fechar, no crime de injúria admite-se a retratação, desde que se faça antes da sentença, por escrito, de forma completa, abrangendo tudo que o ofensor disse. Galera, tranquilo, né? Eu preciso falar? Eu preciso falar que a injúria não admite a retratação? Nem precisava, né? Você já sabe disso. Galera, bons estudos, dedicação e até o próximo bloco. Valeu!